Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com esse grupo aí que batalha o tempo todo para melhorar o conhecimento tanto dos pacientes quanto da população em geral sobre o angioedema hereditário e também para melhorar o acesso de vocês ao tratamento, né? Então, respondendo a sua pergunta, Raquel, todos nós estamos sujeitos a ter o diagnóstico de uma doença crônica ou de uma doença rara em algum momento da vida. E nós não temos controle sobre isso, e quando isso acontece, gera uma mistura de sentimentos. Então, a gente fica com medo, insegurança. No início, às vezes, a gente nega, né, nega aquele diagnóstico. Entretanto, por mais difícil que isso seja, acho que quando o paciente recebe o diagnóstico de angioedema hereditário, a descoberta ela põe fim a um grande período de angústia e insegurança. A gente viu aqui, os colegas que me precederam, o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é muito longo, vão 16, 18 anos em média. A doutora Solange tem um estudo aqui no Brasil que mostra isso, né? Então, você imagina o que é para essa pessoa, né, ficar esse tempo todo sem saber o que tem. Então, ao mesmo ponto que dá medo, dá insegurança, também dá um certo alívio, né? E considerando que já foi falado aqui também que o angioedema hereditário é uma doença de curso imprevisível, então a gente não sabe o que vai acontecer. Quando eu vou ter uma crise, vai ser hoje, vai ser amanhã? São muitos desencadeantes, às vezes as crises ocorrem de forma espontânea, então você não tem controle disso. E aí existem alguns pontos que são extremamente importantes. Primeiro é assim, procurar entender a doença. O doutor Pedro comentou isso, então é muito importante que o paciente com angioedema hereditário busque conhecimento sobre a sua doença. Conhecimento nunca é demais. Só que isso tem que vir de fontes seguras. Então, a internet é um mundo, né? E você vai ter que buscar com o seu médico assistente, com associações de pacientes, o grupo brasileiro de estudos em angioedema hereditário, esse grupo que está aqui hoje, a gente faz postagens recorrentes com informações confiáveis sobre a doença. A Associação Brasileira de Alergia, tem material também informativo sobre a doença. Então, busque fontes confiáveis. Você tem que se apropriar desse conhecimento, né, para que você tenha um melhor curso da sua doença. A segunda coisa que já foi dito aqui, mas que é importante frisar, é que você tem que buscar o seu histórico familiar, né, e estimular para que os seus familiares testem para saber se eles têm angioedema hereditário ou não. Por quê? Porque você pode ser assintomático e um belo dia da sua vida você pode ter sintoma, e dessa forma você vai colaborar para que os seus familiares não sofram crises inesperadas e, de repente, não evoluam até mesmo com desfecho fatal. Então, isso é super importante. Uma outra coisa é seguir o tratamento que o médico recomendou, incluindo aquele plano de ação que já foi falado assim. Então, o que eu devo fazer no momento de crise? E não ter medo de falar para o médico as suas dúvidas, as suas inseguranças quanto ao uso do medicamento. Eu consigo me auto-aplicar, eu não vou conseguir me auto-aplicar. Então, o que está pegando ali naquele momento, né? É importante, você vai ter, e não desacreditar no tratamento, porque às vezes o que acontece? Mas 80% das vezes dá certo, mas 20% não dá. Então, eu estou nesses 20%, né? Então, ter bem ser proativo na sua doença, né? E ter um astral legal, no sentido que, assim, vai dar certo. Buscar equilíbrio e bem-estar também é fundamental. Então, nós vimos aqui que já teve perguntas sobre estresse, e aí eu tenho que controlar meu estresse. E de que forma eu vou controlar? Talvez tendo alguma atividade física que me dê um certo relaxamento, ou alguma outra técnica alternativa, ou às vezes buscando ajuda profissional. Então, eu vou buscar um psicólogo, psiquiatra. Eu não posso ter esse preconceito de não buscar. Por quê? O estresse pode me desencadear a crise. Não perder a autoestima, isso atrapalha muito, não é? Principalmente porque, às vezes, algum medicamento que você vai usar vai te deixar um pouquinho mais gordo, vai te causar algum outro efeito físico que pode te desagradar e pode fazer você perder sua autoestima. E essa baixa autoestima pode gerar estresse, você pode ter crise por causa disso. Então,
sempre buscar uma ajuda especializada. Lidar com a descoberta do angioedema não é fácil, tá? Então, vai demandar, às vezes, esse acompanhamento psicológico. Uma outra coisa importante é não se culpar e nem culpar o seu familiar. Então, essa doença era do meu pai passou para mim, eu vou ficar com raiva do meu pai e ele é culpado por causa disso. Isso faz mal, né? Então, faz mal para você e faz mal para a sua família, né? Toda a família é afetada quando tem o diagnóstico. Então, evitar esse tipo de sentimento e ter uma rede de apoio, né? Ter uma rede e participar da divulgação da doença. Então, é importante você estar inserido em algum grupo, isso vai te dar apoio, você vai trocar informação com esse grupo e contribuir para essa divulgação. Então, eu tenho que divulgar a doença para a população em geral, para quando eu chegar lá na emergência, de repente, ninguém sabe o que eu tenho, nem o profissional de saúde. Então, essa divulgação é importante. Por fim, o acesso ao tratamento. Como que eu posso buscar acesso ao tratamento? Eu tenho que saber que existe protocolo clínico de diretriz terapêutica no Brasil para angioedema. O que está incluído lá? Está incluído só danazol, não tem nenhuma outra droga. E existem formas de eu, enquanto cidadão, participar de conselhos de saúde, participar da associação de pacientes e buscar ter acesso e participar das consultas públicas, tá? Periodicamente são abertas consultas públicas para medicamentos, agora, inclusive, foi aberta uma para um novo medicamento para angioedema hereditário. Então, só entra no site da Conitec, vai lá em consulta pública, e tem uma consulta pública número 13, de um medicamento novo, tá? Que já tem aprovação pela Anvisa e é para tratamento preventivo das crises de angioedema hereditário. Então, você pode participar enquanto cidadão, enquanto sua família pode participar, e isso é muito importante. Então, eu acho que é você se apoderar, né? Você empoderar, você ter conhecimento sobre a doença e buscar ter acesso ao tratamento e buscar ter uma vida melhor, sem preconceito.